Rainha Catarina de Aragão, esposa de Henrique VIII da Inglaterra. Ficou famosa por ser rejeitada por não dar um herdeiro homem ao trono. Apesar de vários partos, só uma filha, Maria, sobreviveu. Henrique VIII pediu a anulação do casamento e se casou com Ana Bolena. Já Ana Bolena também caiu em desgraça. Deu à luz apenas a futura rainha Elizabeth I e acabou sendo acusada de adultério e executada. Essa é uma das tantas histórias que influenciam o nosso imaginário sobre a obrigação da mulher de gerar filhos, e especialmente filhos homens. Eu sou a Rafaela Lobo, uma mulher na idade da loba. E o nosso tema hoje é: ter filhos ou não ter? Eis a questão. A Hora da Loba. E para conversar um pouco com a gente sobre isso, nós temos aqui duas grandes mulheres. Que bom tê-las aqui, que honra poder entrevistá-las. Bom, Ivana Andrés, atriz, artista plástica, cantora da MPB, 75 anos e há 34 anos está numa união estável e não tem filhos. Do outro lado, Ana Brandão, 57 anos, também atriz. Ana é filha, irmã, esposa, amiga e mãe de Ícaro Brandão e Catarina Brandão. Gosta das coisas simples, sinceridade e servir. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Que bom tê-las aqui. Estou adorando. Bom, vamos começar falando um pouco sobre essa decisão de ter filho, né? Essa trajetória de ter filho. Como foi lidar com o ter ou não filhos? Para você foi difícil fazer a escolha ou não houve uma escolha de não ter filhos, simplesmente não aconteceu? Como é isso para você? Não houve a escolha. Eu acho que era muito importante para mim ter um bom companheiro, ter um bom marido, ter um bom amante, ter uma pessoa do meu lado que fosse um grande esteio mesmo e que fosse o pai dos meus filhos. E eu fui conhecer essa pessoa, eu tive outras relações que eu prezo, que eu agradeço, que eu tenho ótimas lembranças, mas foi com o Luciano há 30 e poucos anos atrás, desde 91, e eu já tinha 41 anos, então ele já tinha um filho, que era até um filho de coração, o Henrique, e ele não queria ter outros. Então eu já estava quase na menopausa, eu entrei na menopausa mais ou menos cedo, então pronto, eu realizei o meu desejo de ter uma pessoa do meu lado, como é o Luciano Lupi, que é um presente para mim, que todos os dias eu agradeço. Então ele é um pouco filho, ele é muito mãe, ele é muito pai, ele é um grande amigo, né? Como são os seus filhos, que eu entendi, né, Ana? E tudo isso junto e misturado me dá um grande estímulo para a vida, me dá uma grande alegria, e eu agradeço todos os dias esse encontro. E para você, Ana? Ter filho foi algo natural? Foi algo pensado? Foi algo programado? Ou não? Você se sentia na obrigação de ser mãe? Tudo isso junto e misturado. Foi programado, me sentia na obrigação de ser mãe. Tive com Helder, um companheiro incrível, ele sempre teve o desejo de ser pai. Como eu tenho esse companheiro, uma pessoa incrível que sempre me respeitou, sempre cuidou muito bem de mim, sempre me apoiou, né, na profissão de ser atriz, que não é fácil, nem todos os companheiros que não é da mesma área te apoia. Então, assim, mas vinha, assim, sempre um instintozinho, aquela questão, ter ou não ter, ter ou não ter, e o Helder já vinha com esse desejo, e a idade também já chegando. Aí, com 30 anos, eu tive o Ícaro,
e com 31 anos eu tive a Catarina. O meu desejo era ter um casal de gêmeos. É. Como eu não tive o casal de gêmeos, então eu pensei assim, então eu vou ter um filho atrás do outro. Aí, quem sabe, veio uma menina, aí veio a menina, e hoje, por incrível que pareça, as pessoas perguntam assim, são gêmeos? E eu falo assim, são. E Que tive que interessante. Catarina... Gente, não foi muito fácil, não. Rafa, não foi fácil. Ivana, não foi fácil. A maternidade, eu renunciei muita coisa. Renunciei sem sentir culpa hoje, que foi uma renúncia consciente. Mas o Ícaro hoje, 27 anos, Catarina, 26 anos, são filhos assim que, onde eles vão, o mundo convida para voltar. Então, isso me dá um alívio, um consolo de que eu acredito que criei de uma maneira legal, entendeu? Assim, mesmo castigando um pouco, Você é uma mãe bem brava, né? brava, mas tem duas frases que eu ouvia muito na minha infância e eu coloquei para minha vida, que era assim, eu não gosto da violência, de bater no filho ou de castigar de uma maneira mais bruta. Mas eu dei sim umas chineladas, castiguei talvez de uma maneira mais bruta, me arrependi, talvez venha um arrependimentozinho, mas tinha uma frase que era o seguinte, pé de galinha não mata pinto. E não mata, gente. E por falta de um berro, você perde a boiada. E eu vi alguns boizinhos se perderem no meio do caminho por falta de um berro maior do pai e da mãe. Então, hoje eu sou tranquila com meus filhos, o mundo os convidam a voltar por onde quer que eles passam. Então, assim, eu me sinto hoje tranquila, realizada enquanto maternidade, enquanto mãe. É só o tempo. Cada dia é um pouquinho de uma realização ou de não uma realização. Mas aí é muito íntimo com você mesmo, enquanto mulher, enquanto maternidade. Uma coisa que me chamou a atenção é que vocês duas falaram sobre o desejo do companheiro, né? Você disse, poxa, eu pensei em ter filhos, mas Luciano não queria mais filhos, né? Ele já tinha um filho e não queria mais. O peso da escolha do companheiro pesou também na hora de você avaliar isso? Ou você acha que não tinha um desejo profundo? Por quê? Porque você poderia ter tentado de outras formas, né? Vou conversar com ele, dizer que é importante para mim, ou vou adotar também. Mas você Não, estava tranquila. é o que não, nunca foi um desejo meu muito forte, Rafa. Nunca eu quis ser mãe assim que eu precisasse de ser mãe, que fosse um impulso irresistível, que fosse uma meta importantíssima. A minha meta, que eu lembro que eu tinha assim uma vontade mesmo é de ter um companheiro, sabe? E eu vi, às vezes, na minha juventude, eu tive namorados e sou grata a todos os encontros que eu tive, que eu aprendi muito, mas eu vi aqueles casais mais velhos e que me marcaram, às vezes muito conhecidos aí, Julian Beck, né, aquele pessoal que veio aí, a gente ia na Fafiche, a gente admirava quando aquela química do casal, o casal é o primeiro grupo, né? É o primeiro grupo. Passava para as pessoas. Então, eu sinto que uma coisa que o Luciano falou outro dia comigo, que eu fiquei muito feliz, que o Luciano já foi muito gordo, fumou muito e é um grande ator. Então, ele virou para mim e falou assim, Vana, tem três coisas que eu assim, me orgulho muito. Uma, não falou nada das grandes atuações que ele teve, nada. Era ter emagrecido, ter parado de fumar e o nosso relacionamento. Então, isso aí me deu uma... Falei assim, nossa, eu estou no caminho certo porque era o que eu queria, né? Então, eu me sinto muito feliz de ter feito essa escolha ou fui escolhida
não foi tanto uma escolha, mas eu fui escolhida. O tempo passou, veio a minha menopausa, ele não queria, resolveu o meu problema. Eu falo assim, então, brincando, gente, brincando, hein? Eu fiquei na preguiça, eu fiquei para titia, gosto muito dos meus sobrinhos. Agora estou curtindo um sobrinho neto de 2 anos, que faz aniversário no dia do meu aniversário, faz 2 anos, que está morando na casa da minha mãe, com 103 anos, e dando uma alegria para nós todos. Olha que interessante. Sabe? Então, essa questão, depois eu quero falar da minha mãe também, que eu acho que foi tão importante na minha vida, em vários sentidos, que eu acho que me supriu também a vontade de ser mãe, sabe? Entendi. Ela é bem perfeita, eu agradeço muito a minha querida Maria Helena Andrés, sabe? Eu sinto muita honra e muita alegria de ter nascido daquela barriga. E você fala que seu marido queria ter filhos Sim. e que para você, de certa forma, era uma obrigação. Então não era um desejo profundo? Misturou, porque não tão profundo. Das 4 irmãs, eu fui a última a ser mãe. Então, eu observava muito os meus sobrinhos. E eu falava assim, meu Deus, dá muito trabalho. Elas não dormem. Eu adoro dormir. Né? E eu observava, então, e romanceavam demais a maternidade. Eu acho que isso é cruel. Porque falavam assim para mim, espera quando você for mãe. Assim que você vê aquela criança no seu colo, você vai amar. A sua vida vai mudar completamente. E eu pensava assim, vai mudar como? Amar como? Como que você ama algo assim, ou alguém, assim que você olha, você amou, pronto. Eu vou ser muito sincera, eu queria viver essa experiência desse amor imediato. E houve? Não, foi frustrante, porque romancearam tanto, falavam, é um momento mágico. Eu falei assim, gente, eu trabalhei com mágico durante muito tempo, a mágica é mentira. Como que é um momento mágico? Então, diante desse romance todo que faziam diante da maternidade, eu vou ser muito sincera, eu queria vivenciar também por uma curiosidade para saber o quanto que sua vida muda, o quanto que é grande o amor de uma mãe por uma criança que você nunca viu o rosto, você só sentia dentro de você, mas quando está dentro de você são instintos que você tem de proteger aquela barriga. Mexeu, interessante. Eu queria ter vivido essa experiência desse amor imediato. E, infelizmente, não foi assim. Quando meu filho nasceu, eu vi aquela criança e pensei assim, meu Deus, cadê o amor que eles falaram que eu teria no momento que eu visse aquela criança? Não tive. E falavam assim para mim, amamentar é a coisa mais maravilhosa do mundo. Como eu não consegui amar aquela criança de imediato, os meus peitos lotados, mas não saía leite. Porque veio a primeira frustração. Eu não amei. Se eu não amei, eu não sirvo para ser mãe. Isso foi terrível. Então, e quando falou assim, a minha vida ia mudar muito. Só que não falaram para mim como iria mudar. Realmente mudou. Assim, da noite para o dia, mudou tudo. Foi para melhor. Vou ser muito sincera, não foi para melhor. Eu sofri muito porque, diante de todo o romance que faziam diante da maternidade, de ter aquele filho, de amar, eu me cobrei. E daí veio uma depressão pós-parto. E aquela depressão pós-parto me veio uma culpa, que eu tinha que proteger aquela criança de tudo e de todos. Eu estava quase que matando meu filho, mas de tanto dar de comida, ele não pode morrer. Aí veio aquela minha culpa, daqueles sentimentos que eu tinha diante da maternidade, como eu não consegui sentir o amor que falavam que eu tinha que sentir, veio aquela questão toda, então eu tenho que proteger. Eu não posso deixar essa criança sofrer.
Então, eu estava assim, com a super proteção, sufocando aquela criança. Ele estava sofrendo, ele chorava 24 horas praticamente. Enquanto ele estava acordado, ele chorava, mas ele chorava pedindo socorro. Ela estava me matando, mas me matando com uma super proteção. Então, hoje, eu analisando esse passado, essa mãe que romancearam para mim, eu vejo que não é assim. O amor, ele é construído. A proteção, você constrói. Como que uma mãe tem um filho hoje e tudo bem, você nunca mais viu aquela criança? Como que você vai amar aquela criança? Você não ama. Se falarem para mim, é um filho que eu não vejo desde que nasceu. Gente, eu amo? Como assim? Para mim é surreal isso. O amor foi construído, sabe? Hoje eu posso falar que eu tenho um sentimento nobre, especial, um afeto pelos meus filhos, que posso falar que é um afeto da maternidade. Mas, no momento que eu vi, eu não amei. Então, eu acredito assim que isso foi triste para mim, naqueles primeiros momentos, mas que aquilo também me fortaleceu muito enquanto ser humano mulher. Eu quis vivenciei e quis, pela minha culpa de muitos momentos que eu não quis ter filhos, eu me senti na obrigação de ser a melhor. Mas muitas das vezes, ser a melhor para mim e muitas das vezes não melhor para eles. Tem isso também, né? E renunciei muita coisa, não me arrependo das renúncias enquanto profissão que eu tive. E, para mim, mãe é renúncia. E hoje é renúncia com amor, sem arrependimento. Bom, nós vamos agora ouvir a nossa psicóloga, a Camila Fardim, que vai entrar para conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Ter filhos ou não ter filhos? Esse é o grande dilema da vida de uma mulher. Se muito jovem, ainda tem a opção de congelamento de óvulos. Mas se já numa idade biologicamente avançada, qual é a situação que a mulher tem que decidir? Quando ela decide ter filhos, isso provavelmente terá um impacto na sua vida profissional. Mas se ela decide não tê-los, isso também pode, mais na frente, ter um impacto na sua vida pessoal. Ou seja, nessa situação entre ter filhos e não ter filhos, a mulher sempre estará no dilema e a sua decisão sempre vai ser questionada, ou por ela mesma ou pelos outros. Porque essa decisão só atinge a vida da mulher. A vida do homem não é tão atingida quanto a vida das mulheres quando se envolve em filhos. Quando os tem, a sua vida profissional passa a ser mais exigente, porque ela precisa se dividir entre os seus cuidados com os filhos e os cuidados com a sua carreira profissional, independente de qual profissão que ela tem. Esse é sempre um problema que a gente precisa abordar desde cedo, porque as mulheres, mesmo decidindo tê-los ou não tê-los, ela sempre fica na dúvida se a resposta poderia ter sido diferente. E como é que ela seria essa vida se ela tivesse feito a outra opção? Uma conversa com várias outras mulheres sempre abrirá portas para que o seu pensamento possa se clarear em relação a esse tema. Gente, depois da gente ouvir a nossa psicóloga e ouvir, né, a Ana falando um pouco dessa relação tão complexa que a gente tem com a maternidade, eu queria saber de você, que não teve filhos, Ivana. Você foi cobrada socialmente? Pessoas te perguntam, mas por que você não teve filhos? Mulheres te perguntam, teve gente na sua família? Como foi essa relação com a sociedade que sempre espera que a gente seja não só mãe, mas uma mãe que ame imediatamente, né? Quer dizer, tem que mudar a sua vida para melhor, né? E você falou, não preciso disso, mas
Foi difícil encarar isso socialmente? Olha, Rafaela, talvez eu tenha tido sorte, porque eu considero, por exemplo, a minha família mais para progressista, sabe? A minha mãe teve 6 filhos e continuou com a arte dela durante a vida inteira, está viva com 103 anos, pintando e expondo. Então, ela deu esse exemplo de pessoa que consegue ter 6 filhos. Meu pai era um grande médico, mas assim, parece que era um casamento que os dois brilharam nas suas profissões, sabe? E se respeitaram muito. Então, isso foi um exemplo, e a gente sempre foi muito assim, era meio underground, sabe? Anos 70, 60, 60 não, porque era aquela ditadura horrorosa, mas anos 70, que foi o feminismo, né? E, então tinha assim, aquele movimento lá em casa, todo mundo com amigos, né? E às vezes papai ia para a fazenda com ela e a gente tinha lá as nossas boas festas, né? Que dava. Então foi muito livre. Então nunca fui cobrada. Mas eu posso, eu sei de na geração da minha mãe, antes, isso existir mesmo. Eu tive tias, uma tia que teve 3 filhos, por que que não teve mais? Ela teve vários abortos, no caso dela, né? Naturais, mas era cobrado, porque eu acho que estava povoando o mundo, sabe? Mas assim, a minha mãe 6, minha outra tia 8, sabe? Outros 5. Mas as pessoas te perguntam sobre isso, assim, ah, você não vai ter filho? Quando você estava nessa fase, assim, casada, mesmo antes do Luciano, não tinha essas perguntas? Não. Você nunca viveu isso? De alguém Não, virar para você e falar, você não vai ter filho? Sim, eu acho que sim, mas assim... Mas você nunca se sentiu cobrada? Não, nunca me senti cobrada, porque eu acho que eu tinha os valores e as referências eram bem progressistas, do feminismo, sabe? De pessoas que estavam aí desde os anos 70, eu estava já desenhando a mulher, desenhei muito e fui cantar na noite, essas coisas assim que a gente se joga, sabe? Então, fui casada com uma pessoa de cor, sabe? Durante 9 anos, aí mamãe respeitou muito, ela sentiu um pouco, né? Havia um preconceito? Não, sempre tem, quando é uma filha. Quando eu falei para ela, a mamãe foi gracinha demais, ela falou assim, eu não vou falar nada, porque tudo que eu pudesse falar seria preconceito, sabe? Eu achei muito humilde, muito bonito. E aí convivi com esse músico 9 anos, lá em Contagem, trabalhei no Clube de Mães, que era um desejo meu também, fazer um trabalho social, sabe? Estava tudo dentro das minhas referências, mais assim, de esquerda, de lutar por uma igualdade melhor, por um nível social melhor, que a gente agora vê acontecendo a custas de muitos sofrimentos, né? Assim, então, isso tudo foi um esteio para mim, nas algumas vezes que me cobraram e eu soube responder, sabe? Porque estava num movimento de emancipação da mulher. Eu fui ler Simone de Beauvoir, agora, recentemente, quando formatamos um texto sobre Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo vale a pena ler, porque ela fez um estudo científico de todas as questões das várias opções das mulheres, a mulher mãe, a mulher mais velha, a mulher prostituta, a mulher lésbica, sabe? E a mulher infantil. Então, assim, vale a pena a gente ler essa grande autora para a gente se encaixar, ver o que é que a gente tem como referência e ganhar novas referências, né? Então, eu acho que essa leitura que você fez aí desse Henrique, né? Henrique VIII, né? É assim extremamente cobrando, É cruel, né? cruel, cobrando filhos homens, porque a mulher não vale tanto, sabe? E olha, nós estamos, gente, sinto muito dizer, espero que passe logo, nós estamos num retrocesso. A mulher tá sendo muito pouco valorizada, já foi muito mais, sabe? Como é importante a gente ter referências para a gente poder ter Sim, escolha, né? Sim, sim. É tão importante isso. E para a gente entender que a gente tem opção, a gente agora vai ouvir a Juliana Frederico, nossa advogada, que vai falar para a gente sobre os nossos direitos, né? Ju, é com você.
o que o mercado chama de economia do cuidado, nós chamamos de trabalho invisível. Isso porque as atividades de lavar roupa, louça, cuidar da alimentação, do sono, acompanhamento médico, atividades escolares, amamentação, em regra, estão a cargo da mulher. E perceba que são atividades não remuneradas. E o direito brasileiro tem se debruçado sobre esse tema de forma ainda muito tímida. Temos o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que é um órgão do judiciário que atua em todo o país, que tem já protocolo de decisões judiciais sob a perspectiva de gênero. E a gente pode verificar que algumas pensões alimentícias já têm levado em consideração essa atividade tipicamente feminina, que permite aos homens alcançarem os altos cargos na política e no mundo empresarial. Estamos atentas. Bom, a Ju, ela vem trazer para a gente uma parte muito importante da maternidade, né? Nós ainda somos as responsáveis pelos cuidados, né? Nós temos direito sobre o nosso corpo, garantido por lei, mas se você é mãe, você tem o cuidado. A Ana falou um pouco de quanto ela deixou para ser mãe. Então, seu marido trabalhava e você, naquele momento, deixou toda a sua vida profissional para ser mãe, né? Isso é não só um desafio, como é algo que é imputado socialmente a nós. Sim. Né? E por que não a divisão, né? Por que não a gente entender que nós somos mães, mas que os pais também, nessa escolha, têm de estar presentes, né? E aí, nesse sentido, a gente vive uma situação muito difícil ainda social, né? Que ainda não teve mudança. Você é mãe de uma moça, inclusive, né? Uma mulher adulta agora. Como que você vê essa questão ainda presente? Eu não posso, assim, reclamar. Apesar que eu renunciei, eu tive o apoio do marido também, do Helder, para cuidar dos meninos. Ele falou assim, você vai querer renunciar para cuidar das crianças? Vou. Então foi uma escolha. Foi uma escolha a minha renúncia. De estar fora do mercado é uma coisa que eu já tinha em mente isso. Eu não me arrependo. É uma coisa assim que a gente tem que ter essa consciência do não arrepender. Foi difícil para a minha maternidade? Foi. Eu acredito que a maternidade vai continuar sendo difícil? Vai. Porque nós somos seres que estamos em transformação todos os dias. Coisas novas que vêm, literatura, pensamentos, dentro da área do direito, da psicologia, da psicanálise. Então, assim, estamos em transformações todos os dias. A gente se transforma um pouco. Em relação à minha filha, ela já tem a independência dela financeira, né? Ela fala assim, eu não quero ter filhos, mãe. Ok, é um direito seu de não querer ter filhos. Eu não cobro essa questão assim, porque muitas mães cobram, porque eu tenho que ser avó. Aí já cobram a maternidade. Aí, de repente, já cobram querer ser avó. Eu falo assim, não, é a sua vida, é a sua escolha. Eu escolhi. Então, eu deixo bem claro isso para ambos, que eles que vão escolher ter ou não ter filhos, ela ser ou não ser mãe, o meu filho ser ou não ser pai. Vai ser a opção deles. Não vou colocar isso como você vai ser menos ou mais se você não gerar um filho, não.
não ser mãe ou não ser pai. Eu deixo isso bem claro, bem tranquilo, porque tem essa cobrança. E quando você é cobrado, não é legal. Não é legal. E quando você tem uma gravidez que eu, enquanto grávida, eu não fiquei uma grávida bonita. Eu fiquei uma grávida muito feia nas 2 gestações. Tem mulher que fica linda. Não, Mas olha como a gente se cobra até de estar bonita. Tem que ser uma grávida bonita. mas é porque até isso eu ouvi, tipo assim, nossa, mas você é uma grávida muito feia. Eu ouvi isso das pessoas. Olha como a questão social é tão forte. É forte demais, é uma cobrança demais. Você tem, além de você ter que estar grávida, você tem que ser uma grávida bonita. Gente, como que a mulher, assim, tudo bem, tem mulheres que ficam lindas, mas a gravidez, assim, vai transformando o seu corpo. E até eu era super magra. E até hoje eu estou buscando aí o meu peso. Mas olha só, para a gente refletir, né, como que isso é uma questão. A mulher precisa escolher, o homem não precisa escolher. Né? O homem não tem que escolher. A mulher tem que pensar, sim, ele está ali trabalhando, e a mulher tem que escolher se ela vai seguir ou não. É uma questão para a gente pensar. Né? A mulher se cobra de, poxa, nunca mais eu tive o mesmo corpo. Né? Não tem essas questões para o homem, né? Você estava falando, Ivana, que você fala que essa questão, né, o homem está ali, não precisa escolher, até uma reserva de mercado. Eu achei interessante você falar isso. Explica um pouco isso para a gente. Não, eu acho que a história toda, a não ser lá, nos homens, nas mulheres primitivas que eram supervalorizadas porque poderiam dar à luz, elas davam à luz a uma vida, né? Eram supervalorizadas. A gente vê aquelas estatuetas e tudo mais. Depois daquela época, que já tem milênios, a mulher ficou por conta do doméstico, do cuidado, e o homem foi trabalhar fora, foi para o mercado de trabalho. Então, agora, o que a Simone de Beauvoir fala? Que a mulher deve trabalhar. Ela deve lutar pela sua independência econômica. O que significa? Ela ir para o mercado de trabalho e competir com o homem. Né? E muitas vezes ela é melhor do que ele em algumas funções, como qualquer ser humano. Mas a reserva de mercado diz, não, você vai ficar e os filhos. Porque é muito cuidado. A gente assiste. Eu não tive filhos, mas a gente assiste nos filhos dos outros. Como uma pessoa me falou, o ser humano nasce feto. Achei muito forte, mas um bezerrinho nasce, uma semana depois está pulando, né? Nós somos os únicos que demandam todo esse tempo de maturação biológica até. Então, eu acho que isso, mas de uma certa forma, paralisa durante muito tempo a vida da mulher. Paralisa porque para ela foi delegado isso. Para o homem, inclusive, a questão do dinheiro é muito importante e atravessa toda a nossa sociedade, e não deveria ser assim, eu acho que não. Mas, então, para ela é reservado esse trabalho doméstico não remunerado, e para os homens, que são, eles se acham talvez mais capazes ou mais inteligentes, ou fazem isso parecer para poder ter a reserva de mercado. Quer dizer, ter o trabalho. Eu estou fazendo um trabalho sobre Helena Antipoff. Helena Antipoff veio da Rússia, incrível, passou por Genebra, foi cair em Belo Horizonte e aqui morreu. Ela defendia as crianças de uma forma maravilhosa. Aí, até hoje, e ela deixou o filho, rapidamente, deixou o filho na França, o único filho, porque ela recebeu essa proposta aqui, bem remunerada, ela sustentava os pais, o marido e o filho. Ela era tão capaz que ela era assim. E aí tem gente até hoje que fala, Helena Antipoff é aquela que abandonou o filho. Sabe, ela defendeu crianças aqui, defendeu crianças na Rússia, defendeu, sabe, ela criava. O trabalho dela é maravilhoso. É que o homem educação. É aquela questão. Eles veem isso social. aí, eu acho que isso
é muito cruel, sabe? E isso está no estereótipo da nossa sociedade. O homem ir para fora, né? E a mulher ficar. Então, Prover. essas coisas que estavam mudando, e eu acho que vão prosseguir mudando, que começaram nos anos 70 e vão prosseguir mudando, é claro. Mas nós estamos numa época muito controvertida, né? Essa extrema-direita vindo aí, ela tem todos os seus valores retrógrados, que fazem a mulher ser do lar, né? Dela e do lar. Eu Dela falo- recatada e do lar. Ô, Ivana, mas eu vou te falar uma coisa. Eu sou do lar. Eu gosto de cuidar da minha casa. Eu gosto. Ana, eu também. Hoje eu divido com o Luciano os cuidados Eu da acho casa. lindo. É maravilhoso. E a gente divide mesmo. Mas eu divido também com meu marido. Eu gosto de cozinhar para meus filhos. Eu acho aquele momento sagrado para minha família, o momento... É isso que a gente tem que pensar também. O fato de você ser essa zeladora do seu lar, da sua família, não quer dizer que você é menos. Sim. Entende? Mas eu acho que a questão, e aí vem um ponto, é a escolha. Quando é uma escolha, e é uma escolha que vem de você, ela está adequada. O problema é quando não é uma escolha, Sim. é uma falta de escolha. É E aí uma- vem uma pergunta que eu quero só sim ou não. Você está em paz com sua escolha hoje? Sim. E você, Ivana, Totalmente. está totalmente em paz? Totalmente. Essa é a questão que eu quero dizer para você, mulher. Nós temos de estar em paz com as nossas escolhas. É um direito nosso ter filho ou não ter filho. É um direito nosso escolher qual caminho nós vamos traçar, trilhar como mulheres. A independência financeira, ela te permite uma independência de segurança, de pensamento. Mas não há mal em você ter um companheiro que possa ali te prover se esse é do seu desejo. Sim. Desde que você saiba que na hora que você quiser dizer não, Sim. você tem esse direito. Que na hora que você quiser ir embora, você possa ir embora. Então, ter filho ou não ter filho passa por um ponto muito importante, que é, eu tenho escolha. Eu não sou obrigada a nada. E para a gente finalizar, eu vou pedir que vocês peguem um papelzinho desse, que é uma frase, sempre de mulheres, que vai dizer alguma coisa para a gente. Por favor, podem escolher, podem tirar um. Ana, quer ler a sua? Sou feita de escolhas, de renúncias, de coragem e de medos. Mas, acima de tudo, sou feita de histórias. Marta Medeiros. É interessante, né? Eu falei tanto da renúncia. Nada é Nada. Lindo. Que lindo. A imaginação das mulheres é o lugar mais rico e transformador do mundo. Virginia Woolf. Eu fiz um trabalho sobre Virginia Woolf. Maravilha. Nunca é por acaso. Não, acaso é? não existe. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Foi muito importante para mim ter esse momento de diálogo, que eu acho que vai ajudar tantas mulheres. Que bom. Muito obrigada, Eu de que verdade. agradeço. Obrigada, Rafa. Obrigada, Rafa. E Khalil Gibran? Bom, vamos fazer. Vamos lá. E hoje, como um bônus, nós temos uma finalização especial dessas duas grandes mulheres. Nossos filhos não são são nossos filhos. São os filhos da ânsia da vida. Vêm por nós, mas não nos pertencem. Podemos abrigar os seus corpos, mas não as suas almas. Sois como arco, do qual vossos filhos são atirados feito flechas vivas. Deixai-vos curvar pela mão do arqueiro, porque assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco, que permanece estável. Khalil Gibran. Lindo demais. E assim encerramos com fecho de ouro. Até o próximo episódio. Participe você também. Conta pra gente sobre qual assunto você quer escutar.
Entre no nosso Instagram, A Hora da Loba, e fala pra gente o que toca você, porque aqui a sua voz é a alma desse programa. E você pode assistir este e os outros episódios no YouTube e também escutá-lo nos principais tocadores de podcast. A Hora da Loba foi aprovada pela Lei de Incentivo à Cultura no edital BH nas Telas, edição Paulo Gustavo, e gravada nos estúdios cedidos pela Scriptus Comunicação. Durante todas as entrevistas, apenas mulheres estiveram presentes dentro dos estúdios.